Há sociedades que nasceram para serem vistas, e há aquelas que nasceram para serem compreendidas apenas por quem ousa olhar nas sombras. Entre juramentos sussurrados, compassos e esquadros desenhados sobre pedra antiga, uma irmandade atravessou os séculos moldando o mundo em silêncio. E mesmo que seu nome ecoe nas teorias, nas revoluções e nas lendas, a verdade é que poucos realmente sabem o que é a maçonaria. A origem da maçonaria é como uma ponte de pedra envolta em névoa, sólida, mas difícil de ver por completo. Alguns dizem que ela nasceu nas catedrais medievais da Europa, entre pedreiros livres que erguiam templos góticos e guardavam em sigilo suas técnicas de construção. Outros afirmam que sua semente foi plantada muito antes, nos mistérios do Egito Antigo, nas escolas de Pitágoras, ou até entre os cavaleiros templários, que desapareceram sob o peso da Inquisição, mas deixaram rastros de sabedoria codificada. A verdade está espalhada entre todos esses fragmentos. No século XIV, pedreiros e construtores, os maçons, formavam guildas, associações que protegiam segredos de ofício. Cada pedra talhada, cada arco erguido, era não apenas um feito de engenharia, mas também um símbolo espiritual. Construir um templo era, para eles, um reflexo de algo maior, a construção interior do próprio homem. Com o tempo, essas guildas começaram a aceitar membros que não eram operários, homens instruídos, filósofos, nobres e pensadores. A maçonaria deixou de ser apenas uma fraternidade de construtores e tornou-se uma sociedade de ideias. Nascia ali a maçonaria especulativa, a forma que conhecemos hoje. O ano de 1717 marca um ponto decisivo. Em uma taverna londrina chamada Goose and Gridiron, 4 lojas maçônicas se uniram para formar a Grande Loja da Inglaterra, o primeiro marco oficial da maçonaria moderna. Ali, homens de origens diversas se reuniam não por sangue ou por poder, mas por um ideal: liberdade, igualdade, fraternidade e busca pela verdade. Palavras simples, mas que mais tarde ecoariam nas maiores revoluções da humanidade. A maçonaria se espalhou rapidamente pela Europa. Em uma época em que o pensamento ainda era vigiado pela Igreja e pela monarquia, os templos maçônicos se tornaram abrigos discretos para o iluminismo. Dentro deles, discutia-se ciência, filosofia, moral e política. Temas que, fora dos muros, podiam levar à fogueira. Isaac Newton, Voltaire, Montesquieu, Mozart, George Washington. Nomes que moldaram o curso da civilização ocidental, todos ligados de alguma forma à luz maçônica. Mas o que era essa luz? Para os maçons, a luz é símbolo do conhecimento. Não uma luz física, mas a iluminação interior, o despertar da razão e da consciência. Cada iniciado, ao ingressar na ordem, é conduzido do mundo profano para o templo simbólico, onde aprende que a verdadeira construção é a do próprio espírito. O esquadro representa a retidão moral, o compasso, a medida justa, e a pedra bruta, o homem imperfeito, que precisa ser lapidado pela sabedoria. Tudo é metáfora, tudo é símbolo. A maçonaria é uma linguagem em código, onde cada gesto, cada objeto e cada ritual apontam para um mesmo destino, o aprimoramento do ser humano. Os rituais de iniciação, envoltos em segredo, despertam curiosidade e medo desde os tempos antigos. O novo membro é vendado, conduzido por caminhos simbólicos e submetido a perguntas que testam sua coragem, sua humildade e sua vontade de conhecer. Não se trata de um teatro vazio, mas de uma jornada interior, uma alegoria sobre a morte da ignorância e o renascimento para a sabedoria. O segredo maçônico nunca foi apenas sobre palavras proibidas. Ele é, antes de tudo, um método de transformação pessoal. Com o passar dos séculos, os templos se multiplicaram, e com eles, as suspeitas. A Igreja Católica viu na maçonaria uma ameaça. Em 1738, o Papa Clemente XII publicou a bula In Eminenti Apostolatus, excomungando todos os que se associassem à fraternidade. Desde então, a relação entre a Igreja e os maçons tornou-se um jogo de sombras. Enquanto uns viam na maçonaria uma força racional e humanista,
Outros a chamavam de heresia disfarçada, um pacto silencioso contra o trono e o altar. Mas, paradoxalmente, a maçonaria continuava a crescer. Seus ideais atravessaram oceanos e inspiraram a fundação de nações inteiras. Na América, George Washington e Benjamin Franklin eram maçons. Na França, muitos dos líderes da Revolução carregavam o esquadro no coração. No Brasil, José Bonifácio, Dom Pedro I e Tiradentes estiveram próximos, direta ou indiretamente, à maçonaria. Em quase todo o movimento que clamou por liberdade e justiça, o eco de um símbolo maçônico parecia ressoar ao fundo. Mas o poder sempre cobra seu preço. À medida que sua influência crescia, também cresciam as lendas. Falava-se que os maçons controlavam governos, manipulavam revoluções e decidiam o destino das nações em rituais secretos. O olho que tudo vê, o mesmo que aparece na nota de dólar, tornou-se o ícone máximo dessa desconfiança. Mas o olho da providência, para os maçons, não representa dominação, e sim vigilância espiritual. A presença constante da verdade que observa todos os atos humanos. Mesmo assim, a fronteira entre símbolo e conspiração nunca foi totalmente clara. Dentro dos templos, os graus de iniciação, aprendiz, companheiro e mestre, são metáforas de etapas da evolução interior. Cada degrau é um espelho da jornada humana, o aprendizado, o trabalho e, por fim, a sabedoria. Mas o verdadeiro segredo maçônico não está guardado em cofres nem manuscritos. Está na experiência. Cada maçom é convidado a construir, pedra sobre pedra, o seu próprio templo interior. O Templo de Salomão, tão citado nas tradições maçônicas, não é apenas uma estrutura bíblica, é o símbolo da mente humana, do cosmos em ordem, do equilíbrio entre razão e fé. E é aí que reside a beleza e o mistério da maçonaria. Ela não promete salvação, mas oferece um caminho. Não impõe uma crença, mas convida à reflexão. Cada símbolo, o sol, a lua, as colunas, o pavimento em preto e branco, fala sobre a dualidade da existência. Luz e trevas, bem e mal, ignorância e conhecimento. O maçom é o viajante que busca a harmonia entre esses opostos, lapidando-se até descobrir que o maior templo é o próprio coração humano. Nos séculos XVIII e XIX, a maçonaria tornou-se sinônimo de progresso. Enquanto o mundo saía da Idade das Trevas, as lojas maçônicas abrigavam cientistas, artistas e reformadores. Era um refúgio para o pensamento livre, mas com a liberdade vem o perigo da distorção. Em muitos países, a maçonaria foi caçada, acusada de subversão ou satanismo. Na Alemanha nazista, milhares de maçons foram perseguidos e mortos em campos de concentração. Na União Soviética, foram proibidos. E ainda hoje, em várias partes do mundo, há quem veja na fraternidade um inimigo invisível. O segredo, essa essência da maçonaria, tornou-se sua maldição e sua proteção, porque o que é oculto desperta medo, e o que é temido, inevitavelmente, torna-se lenda. Há, porém, um outro lado que raramente se mostra. A maçonaria é também uma escola moral e filosófica. Cada reunião, chamada sessão, segue rituais rigorosos, abertos com orações ao grande arquiteto do universo, uma divindade simbólica que transcende religiões. Ali, homens de diferentes crenças e origens se reúnem sob o mesmo ideal: aperfeiçoar-se e servir à humanidade. Eles estudam ética, simbolismo, história e filantropia, e longe dos olhares curiosos, dedicam-se à beneficência. Hospitais, escolas, abrigos e instituições de caridade erguidos em silêncio, sem placas nem holofotes. Mas talvez o que mais intriga na maçonaria seja sua capacidade de resistir ao tempo. Nenhum império durou tanto. Nenhuma ideologia atravessou séculos com tamanha força simbólica. E isso porque, ao contrário das instituições de poder, a maçonaria fala de algo eterno, a construção do ser. Por trás de cada compasso traçado, há uma lição de humanidade. Por trás de cada juramento, uma promessa de evolução. E por trás de cada segredo, há uma verdade simples, que o homem, para mudar o mundo, precisa primeiro mudar a si mesmo.
Hoje, em pleno século XXI, quando o conhecimento é acessível a um toque de tela, o mistério ainda persiste. As lojas maçônicas continuam discretas, os rituais seguem silenciosos, e os símbolos permanecem vivos, não como relíquias do passado, mas como pontes entre o visível e o invisível. A maçonaria moderna não comanda impérios, mas ainda influencia corações, porque a verdadeira revolução maçônica nunca foi política, foi e é espiritual. Os maçons continuam a buscar a mesma luz que seus antepassados buscavam nas catedrais medievais. E talvez, no fundo, todos sejamos um pouco maçons, construtores de um templo interior, lutando para transformar o caos em ordem, a ignorância em sabedoria, a pedra bruta em obra perfeita. No fim das contas, talvez o grande segredo da maçonaria não esteja trancado atrás de portas, mas diante de nós o tempo todo. Talvez ele seja a lembrança de que o homem é tanto o construtor quanto a construção, e que o verdadeiro templo, aquele que nenhum tempo destrói, é erguido dentro da alma. Porque no silêncio entre o compasso e o esquadro, o universo inteiro cabe em uma só ideia, que o ser humano, assim como a pedra, foi feito para ser lapidado.